Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde ou bom dia, né? Eu sempre confundo, mas passou do meio-dia, então alguns dizem que é boa tarde, né? Quero convidar, então, a professora Renata, o professor Éder, primeiro agradecer a participação. É muito importante para a gente essa contribuição de quem já está ali na frente, né? Que já trilhou o caminho das pedras, pode falar um pouco para a gente hoje. Então, dá início, por favor, professora Renata, a sua apresentação. Se apresenta e obrigado. Ok. Obrigada, Guilherme. Bem, então, como o Guilherme falou, eu sou a professora Renata, sou física médica, formada, né, aqui na USP de Ribeirão Preto, e agora sou professora no departamento onde eu fiz a minha graduação, e eu faço pesquisa em ressonância magnética. Eu vou falar um pouquinho aí para vocês dessa parte toda aí. Eu. Só, ai. Então, eu ingressei na graduação, né, no bacharelado em física médica aqui da USP de Ribeirão Preto em 2002. Então, eu sou da terceira turma do curso. E eu tive a oportunidade durante 2004 e 2006 de fazer uma iniciação científica. E aí foi aí que eu tive o primeiro contato com imagens por ressonância magnética para avaliar funcionalmente o cérebro humano. Então foi aí que eu tive o primeiro contato com pesquisa, com essas imagens. E daí iniciou toda essa minha carreira em pesquisa, né? Em 2006 eu me formei no bacharelado em física médica e já logo iniciei um doutorado também no departamento de física, no programa de física aplicada à medicina e biologia. Lá, nesse programa, a gente faz um doutorado, né, e se torna doutor em ciências. Né? E como acontece com vários alunos assim, de doutorado, eu também tive a oportunidade de fazer o que a gente chama de doutorado sanduíche, que é fazer parte da pesquisa, né, relacionada ao doutorado, em uma instituição diferente, né? No meu caso, uma instituição no exterior, nos Estados Unidos. Então, eu fiz todas as matérias, as disciplinas aqui em Ribeirão Preto, e depois eu adquiri todos os dados, fiz a pesquisa experimental mesmo nos Estados Unidos, no National Institute of Health, que é o Instituto Nacional de Saúde, né, de Pesquisa em Saúde lá dos Estados Unidos. E aí, quando eu retornei para o Brasil em 2011, eu comecei a fazer um pós-doutorado. Então, no pós-doutorado é uma oportunidade que a gente tem de especializar um pouco mais, né, na nossa área de pesquisa. E eu fiz na Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto. Eu ficava no HC, no Hospital das Clínicas lá, e a ideia era que eu implementasse, né, o que eu tinha aprendido nos Estados Unidos aqui no HC em Ribeirão Preto. E logo após o pós-doutorado, então, eu prestei um concurso para docente, né, para professora, no departamento de física, para dar aula, né, tanto para pós-graduação quanto para a graduação, né, do curso de física médica. E a partir daí eu continuei minhas pesquisas com a imagem por ressonância magnética e como pesquisadora do laboratório que a gente, né, deu o nome de InBrain. Então, aqui eu gosto de mostrar uma foto do campus, aqui de Ribeirão Preto. Eu gosto muito dele, eu acho ele, além de tudo, assim, muito bonito, né? Aqui a gente também tem um clima muito quente em Ribeirão, então ter uma região como essa, mais arborizada, eu acho que é sempre mais ameno lá, então um campus bem bonito. Aqui onde eu circulei de amarelo, tem o departamento de física, tem o departamento de química, de computação e matemática, e no campus também tem o Hospital das Clínicas, né, onde eu tenho a máquina de ressonância magnética para seres humanos, onde eu adquiro os meus dados para minha pesquisa. Como eu disse, eu fiz o doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, então aqui mostrando o hospital deles, que serve como, é realmente um hospital, mas igual o hospital aqui, o HC, a gente chama de hospital escola, né, então pesquisas são desenvolvidas nesse hospital, fica na cidade de Bethesda, né, uma cidade assim não muito grande, mas muito aconchegante. Então, eu mostro a figura aqui de uns lugares que eu gostava de ir, era uma praça com várias coisas, assim, bem legais, e inclusive uma livraria que eu gostava muito, e uma rua dividia Bethesda da capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Então, eu acho, assim, ter essa oportunidade de conhecer um estudo diferente, uma cultura diferente também foi muito positivo para a minha formação. E aí, resolvi falar um pouquinho
do que é física médica, assim, se tiver alguém assistindo que não viu a palestra inicial com o coordenador do curso, mas uma definição que é dada pela Associação Brasileira de Física Médica é que física médica é uma área multidisciplinar que aplica conceitos, leis, modelos e métodos da física no diagnóstico e tratamento de diversas doenças. Então, o intuito é desenvolver técnicas para a prática médica. Então, no curso de Física Médica, a gente tem uma base científica para compreender e para desenvolver tecnologias modernas que são empregadas na medicina. Então, acho que aí as funções principais que a gente tem como físico médico é auxiliar, né, dar uma assistência aos médicos, então é assistência médica e também a pesquisa biomédica. Então, diversas áreas são de desenvolvimento da física médica. Então, a gente tem lá radiologia, medicina nuclear, radioterapia, enfim, são diversas áreas de desenvolvimento da física médica. Então, eu acho que é uma carreira que é bastante versátil, né? A gente tem um leque aí de opções. Existem pessoas que trabalham nessas áreas, tanto em pesquisa, quanto em clínicas, em hospitais, e também muitos físicos médicos agora trabalhando com outras atividades, como empresas, na Anvisa, no Inmetro, enfim, a gente tem aí, como eu disse, uma gama aí de possibilidades. E eu, como pesquisadora, trabalho com imagens por ressonância magnética para o auxílio ao diagnóstico, né, de doenças. Então, a imagem médica como um todo, né, raio-x, tomografia, ressonância, ultrassom, então ela tem toda uma base aí de tecnologia que a gente precisa entender e também tem a preocupação com a qualidade, né? Então, um físico médico, ele entendendo a base física da formação daquelas imagens, ele pode auxiliar no controle, ou fazer o controle de qualidade, para que aquela imagem seja a melhor possível para o médico poder dar o laudo dele, né, dar o diagnóstico. E a gente pode trabalhar com o processamento dessas imagens, com extrair informações a mais dessas imagens. E com a evolução, né, da eletrônica, ciência da computação, foi possível desenvolver novos métodos de imagens, métodos mais avançados, que permitiu a gente sair de um diagnóstico apenas qualitativo, né, que é de olhar a imagem e dar um laudo, assim, para um diagnóstico quantitativo, que é poder pegar aquela imagem e extrair informações mesmo quantitativas para auxiliar, né, no diagnóstico da doença. Então, ao invés só de olhar para uma radiografia, né, de uma mão, isso lógico, ainda é feito, ainda é importante, a gente pode ir um pouco além e olhar, por exemplo, uma imagem 3D aqui do cérebro, em vermelhinho aqui eu tenho regiões que ativaram quando o meu paciente fez alguma tarefa, por exemplo, dentro da máquina de ressonância. Bem, para quem não conhece, essa é uma máquina de ressonância magnética, né? Aqui fica a mesa onde o paciente ou voluntário de pesquisa entra deitado, né, no que a gente chama aqui de tubo, né, do magneto. Então, em volta desse tubo a gente tem bobinas, então aqui dentro tem um campo magnético bastante forte, e para a gente obter, né, adquirir as imagens, a gente usa campos eletromagnéticos na faixa aí da radiofrequência. Então, a gente diz aqui que a gente tem uma técnica que é não invasiva, né? O que é isso? A gente consegue olhar dentro do corpo da pessoa sem ter que abrir, né, a pessoa e sem ter que usar radiação ionizante, que tem que ter um cuidado a mais por ser mais prejudicial. Então, aqui a gente não tem efeitos colaterais de fazer imagem por ressonância magnética, né? Lógico, até certo ponto. Com elas, a gente consegue imagens muito boas, bastante nítidas, então imagens anatômicas como essa, a gente vê aqui é uma imagem do tornozelo, né, o calcanhar de uma pessoa, aqui é do joelho, mais, por exemplo, do abdômen, então a gente tem aqui fígado, baço, enfim, essa aqui é a parte da medula espinhal, então a gente tem uma resolução muito boa, né, da imagem, aqui, por exemplo, é do tórax, vê os pulmões, consegue ver aqui o coração com as suas cavidades, então, uma imagem bem detalhada. Tá? Ok. E aqui
que é o meu interesse de estudo, é o cérebro. Então, aqui é uma imagem anatômica do cérebro. Então, dá para a gente ver o cérebro aqui, né? Para situar melhor, aqui está o nariz, a boca, a língua aqui da pessoa, e aqui a gente tem cérebro, cerebelo, enfim. Essa é uma imagem anatômica, que normalmente é usada na clínica mesmo, para fazer diagnóstico. E o que a gente faz no laboratório nosso de pesquisa, que é o InBrain, é trabalhar com imagens que nos dê informações quantitativas de outras coisas que estão acontecendo no cérebro. Por exemplo, a gente consegue mapear com a ressonância qual que é o fluxo, né? Como que estão os vasos sanguíneos, as artérias lá que estão irrigando o cérebro, né? A gente pode também olhar para uma imagem como essa, que seria um corte do cérebro, se a gente faz um corte assim, né? Em que quanto mais vermelhinho, mais sangue chegou no tecido cerebral. E é importante chegar sangue no tecido cerebral para manter todo o funcionamento dele. Então, a gente sabe, por exemplo, desse lado aqui, que essa parte mais externa tem mais fluxo e a parte mais interna menos fluxo. E aqui tem algo diferente. Então, esse caso aqui é uma região que tem muito fluxo em comum. Então, aqui é um tumor. Então, esse tipo de imagem a gente consegue extrair informações, por exemplo, de tumor. Outra coisa que é legal que a gente consegue fazer é que, vocês sabem que no cérebro a gente tem os neurônios, né, que tem o corpo celular e os axônios. E os axônios, eles são agrupados, né, em fibras nervosas que vão ligando aí regiões do cérebro e transmitindo informações por essas fibras aqui. Então, através da difusão da água entre essas fibras, a gente consegue estimar como estão essas fibras. Então, podemos olhar para por exemplo, para pacientes e saber se existe alguma fibra que está alterada, enfim, e relacionar isso com alguma lesão que aquele paciente teve. E algo que a gente gosta muito de fazer no laboratório é a ressonância funcional. Então, o participante, né, o paciente está dentro da máquina e a gente pede para ele fazer uma tarefa e a gente consegue mapear regiões do cérebro que são responsáveis por ou mexer a mão esquerda, a mão direita, a perna, ou falar alguma coisa, ou pensar em alguma coisa específica. E isso é importante para, por exemplo, pré-cirurgia. Então, para o médico saber, se eu fizer uma cirurgia dessa maneira, que regiões eu posso afetar? Então, que tipo de sequela pode ser que o paciente tenha? Então, isso é muito importante também em planejamento cirúrgico. Então, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês, o que eu faço de pesquisa aí. Obrigada pela oportunidade de falar. Aqui eu tenho o site do InBrain, se vocês tiverem mais interesse sobre o assunto que a gente faz, e meu e-mail, fiquem à vontade aí para mandar e-mail, fazer perguntas e tudo mais. Bom, obrigada. Obrigado, professora. Professor Éder, então, pode dar continuidade. Boa tarde. Dê seguimento. Obrigado. Deixa eu colocar aqui a apresentação, saiu a primeira tela aqui. Uma janela, isso. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado aí a participação. Espero que vocês estejam aproveitando bem essa feira USP e as profissões, né? Nós estamos aqui dentro do escopo da física médica. Eu sou Éder Rezende Moraes e vou falar com vocês um pouquinho da física da medicina nuclear. Vou tentar procurar definir para vocês o que é a medicina nuclear, tá? E o que a gente faz aí, pensando um pouco mais em pesquisa da medicina nuclear. Então, o meu e-mail vai estar aí nos slides de uma forma geral. Primeira coisa é como atuar em física médica, né? Por exemplo, dando o meu caminho aí, né, pegando... eu tenho formação integral em escola pública ali da região do estado do Rio, do Espírito Santo. Então, vim de relativamente longe para cá, né, 1.000 quilômetros, ainda tenho as minhas raízes familiares por lá. Fiz bacharel em física na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, né? Sou físico. Fiz mestrado e doutorado em física aplicada à medicina e biologia aqui na USP de Ribeirão Preto, né? E como é o nosso caminho aí, principalmente para a parte acadêmica, também a gente acaba depois fazendo o que nós chamamos de um pós-doutorado, como a professora Renata relatou a experiência dela, né? Então, o meu pós-doutorado eu fiz na Universidade da Califórnia, em
na verdade, aí, campus de UC Davis, mas na cidade de Sacramento, que é a capital da Califórnia. Inclusive, na época, em 2010, o governador era o famoso Arnold Schwarzenegger, né, dos filmes aí. Vamos fazer pesquisa na área, né? Sem dúvida a gente tem que ter persistência, né? Nós vamos cair muitas vezes, né? Isso na vida de uma forma geral. Acho que na ciência e na área acadêmica tem hora que parece que até a gente cai mais, mas não faz parte de toda a formação intelectual, mas também nós podemos, sem dúvida, temos muitos mais a comemorar, né? Aproveitando, a professora Renata mostrou algumas imagens do campus, né? Ribeirão Preto é muito conhecida há muito tempo pelo pinguim, talvez os pais de vocês aí já tenham escutado falar, se vocês não, que tinha ali a história, que tinha um chopp de excelente qualidade, né? Olha onde ficava aí servindo o chopp gelado, ainda tem o pinguim. A história é que ele produzia o seu chopp a 500 metros da fábrica, a fábrica era aqui, hoje já não é mais, porque esse é o centro da cidade. Aqui isso aqui assim, é a rodoviária de Ribeirão Preto, e ela é bem no centro da cidade, então é inviável você ter uma fábrica. E o Pinguim, que é bom, né, o centro da cidade está a 4 quilômetros do campus, né? Se vocês forem ver, aqui era a imagem lá que a professora Renata mostrou, aqui nós temos um lago muito bonito do campus, o departamento de física, né? O hospital tá aqui em cima. E aqui, inclusive, nessa Avenida do Café, nós temos aí muitas opções, onde a gente encontra muitos dos estudantes, em especial da USP, né? Eles se espalham pela cidade inteira, mas aqui é um ponto de encontro muito comum, né? Principalmente, às vezes, no final do dia, né? Pessoas de Ribeirão Preto, né? Hoje a gente não encontra mais o Sócrates, né? Que faleceu já há alguns anos. O Sócrates eu vi aqui umas 3 vezes, ele é formado em medicina, né? Pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, né? O irmão dele está aí ainda, tem empreendimentos na cidade. Aí aqui uma foto, por exemplo, de onde eu representei lá. Aqui nós estamos, essa é uma cervejaria artesanal de Ribeirão, a segunda mais famosa, a primeira é a Colorado, que foi comprado pelo grupo Ambev, né? Então nós temos aqui o professor Adilto, o professor Theo, o Dani, que é um peruano que faz pós-graduação com a gente, tem o conhecido Burro aqui, que é um aluno nosso egresso aí, e até o Dr. House já teve aqui em Ribeirão Preto, na pizzaria, em eventos da física médica aqui. Bom, voltando ao tema, que é a medicina nuclear, é o uso de elementos radioativos não selados para diagnóstico ou terapia, né? Bom, o que seria esse não selados? E outros, vocês, alguns já devem ter visto a palestra da professora Patrícia, da professora Juliana sobre radioterapia. A radioterapia também usa elementos radioativos, mas a diferença é que quando se usa fonte radioativa na radioterapia, nós dizemos que esses elementos são selados, ou seja, eles têm uma proteção, uma camada de proteção que você pode lamber, passar a mão, que você não vai se contaminar com a radiação, você vai estar exposto à radiação, tá? Mas você não vai se contaminar. O que você não vai poder fazer é morder, martelar aquilo, porque aí você vai quebrar e aí você pode estar se sujando, se contaminando com a radiação. A medicina nuclear, então, ela trabalha com materiais que não são selados. E esses materiais vão ser administrados no corpo do paciente. Significa que, sim, que o paciente na medicina nuclear, ele é radioativo, diferente de radioterapia em raio-x, tá certo? Não, ele não emite nenhuma radiação. Quem emite radiação em radioterapia, em raio-x, são os equipamentos. Na medicina nuclear, é o paciente. Porém, para tranquilizar, a quantidade de radiação, de material radioativo, é muito pequena. E ela só é administrada se o paciente vai ter um bem pelo uso daquilo, tá certo? Ou seja, nós não vamos fazer, ninguém vai fazer exame, na verdade, ninguém nem faz exame de raio-x se não tiver uma suspeita que tiver um problema, tá? E os exames de medicina nuclear, a quantidade de radiação que o paciente fica exposto é muito menor do que a quantidade de radiação que nós estamos expostos, como nós fazemos um raio-x de tórax. Então, o risco é incalculável, né? É muito pequeno, tá bom? E aí esse radionuclídeo não é ele especificamente, ele vai ter toda uma química pesada em cima para desenvolver o que seriam fármacos, drogas, né? Ou seja, são remédios
que esses remédios vão ter características para absorção conforme o interesse. Como qualquer remédio que a gente toma. Um remédio que nós tomamos, nós sabemos que o remédio é para dor, ou um remédio anti-inflamatório, ou remédio antibiótico, mas esses remédios eles vão ter características específicas de ir para onde tiver a infecção, assim como outros remédios mais específicos, né? Por exemplo, se for um remédio para tratar a ansiedade, ele vai ter que ir para algumas regiões do cérebro, né? E essa é a ideia também na hora que eu desenvolvo um radiofármaco. Um radiofármaco pode ser usado para terapia ou não. Então, eu administro esse radiofármaco no corpo e ele vai se distribuir, né, em diferentes regiões, né? Aqui até a pessoa errou o lugar da seringa, né? Era para vir aqui, foi o Ctrl+C, Ctrl+V do slide. E aí aqui eu desenvolvo, se eu quiser alguma coisa, um radiofármaco para fazer alguma imagem do coração, ele vai se concentrar principalmente no coração, mas normalmente não é só naquele lugar, vai para outros pontos do corpo também. Se eu quero para o cérebro, ele tem para o cérebro, se eu quero para a tireoide, e assim sucessivamente. Então você desenvolve esses radiofármacos. A medicina nuclear serve tanto diagnóstico como terapia, ela é muito mais diagnóstico do que terapia. Tá? Mas aí nós temos também a parte de terapia. Na terapia é o quê? É usar o efeito deletério, né, da radiação, em especial o efeito imediato, porque a radiação ela pode ter um efeito tardio também, que é o efeito estocástico. Quanto mais exposto, maior a probabilidade, por isso que nós não devemos ficar fazendo exame se não tem necessidade, né? E uma quantidade de radiação muito grande, aí eu já passo a ter um efeito imediato. É assim, fazendo uma associação, é como você ficar muito tempo no sol muito forte, você queima e, inclusive, você pode ter feridas na pele, né? Vamos dizer que de uma forma bem simplificada é algo semelhante, mas não é, porque a interação dessas radiações gama e X, ela é muito mais prejudicial ao nosso corpo do que o sol, embora nós temos o tal do UV, o UV ionizante também no sol, né, que ele é muito prejudicial também, porque ele, no fundo, é como se fosse um raio-x. E diagnóstico, eu vou usar essa radiação de maior poder para fazer imagem. Eu tenho, inclusive, 2 tipos de radiação, que seriam as partículas, que são o alfa, beta, ou seja, um núcleo de átomo de hélio ionizado, ou um elétron, ou mesmo o tal do pósitron, que é um elétron positivo. Essas partículas, elas não vão longe, elas são facilmente absorvidas e, portanto, elas geram um dano muito grande. A radiação eletromagnética, que é a gama, ela vai mais longe. De uma forma simplificada também, a radiação eletromagnética, gama, X, é a mesma coisa que a luz, tá? É o mesmo tipo de onda, só que nós não enxergamos. Agora, o problema é que essa radiação X e gama, ela tem muito mais energia do que na faixa de luz, então, e ela interage com o nosso corpo de uma forma bem diferente. Como que eu detecto? Em geral, eu não consigo detectar essas radiações gamas isoladamente, tá? Mas eu consigo fazer com que essa radiação gama interaja com o material, que é muito comum nós termos algo como está aqui na minha mão, que são cristais de cintilação. Vocês devem ver que eles são bem transparentes, né? Esse aqui, na verdade, é branco, mas é a estrutura que está envolvida nele aqui. E eu associo esses cristais a uma coisa desse outro tipo bem grande aqui, que é uma fotomultiplicadora. Então, esses cristais não são para essa fotomultiplicadora. Aqui eu teria que ter um cristal que envolve toda essa fotomultiplicadora. O que acontece é que se entrar radiação gama aqui, esse cristal ele brilha, ou seja, ele absorve a radiação e emite luz de uma forma semelhante como aqui. Então, a radiação gama interagiu aqui com a molécula que seria do cristal, né? Isso é até uma ilustração do Ramsey Badwell, que foi meu supervisor de pós-doutorado, e a gente fala que ele excita a estrutura, excitando alguns elétrons da estrutura. Aí depois esses elétrons vão perder essa energia de excitação, e essa energia é emitida agora também.
Obrigado. Da forma de onda, só que da forma de luz, né? Aqui é um exemplo de um aluno nosso que hoje trabalha na Alemanha. Antes era um laser, agora vai passar raio-x em diferentes cristais usados em medicina nuclear, e aí eles emitem luz. Nós não conseguimos enxergar o raio-x. Tá? O que nós temos feito aqui? Nós trabalhamos muito com simulações, simulação, desenvolve objetos simuladores que a gente chama de fantomas, embora no português não teria essa palavra, seria objeto simulador, que é do phantom de inglês, e também fazer dosimetria por imagem. O que é? É usar imagens desses pacientes, seja de terapia ou diagnóstico, mas principalmente de terapia, e estimar o quanto de radiação que esse paciente está sujeito e, inclusive, o possível dano que aquela radiação pode gerar nele. Isso é extremamente importante para a terapia, porque eu preciso que o dano sobre o tumor, sobre o meu tecido tratado, seja máximo e o dano sobre outros tecidos seja mínimo, né? Aqui é uma imagem de um fantoma que nós desenvolvemos. Então, assim, nós temos esse fantoma de cima, esse de baixo aqui do Serviço de Medicina Nuclear, esse de cima até com cooperação nossa que foi montado, que é uma cabeça para fazer algumas modelagens de imagens de cérebro. Um aluno meu de doutorado, montou esse que está aqui, que na verdade é um cérebro diferente desse cérebro aqui, que aqui é um volume que a gente enche de material radioativo. Esse aqui, ele tem todas as ondulações do cérebro, a gente chama os giros do cérebro, como vocês devem ter visto as imagens que a professora Renata fez. Mostrou aí. Isso aqui é uma cabeça de tecido equivalente, ou seja, tem o osso aqui, tem espaço de ar, para radiação, a parte de tecido mole, e aí nós temos aqui imagem que nós fizemos com esse nosso fantoma, né? Dependendo, eu não sei se a gente consegue enganar e dizer com alguém, acho que talvez um médico percebe, não, isso é a imagem de um fantoma, porque às vezes vai ter algumas características que não são, que ele consegue perceber que não é exatamente de um paciente. Mas aqui as características de resposta ao raio-x, aqui em cima, e aqui embaixo, esse material foi, aqui dentro, onde está escuro, são buracos, foi preenchido com material radioativo. E aí eu vou falar para vocês que uma imagem de medicina nuclear de cérebro, ela é muito semelhante com essa que nós temos naquela imagem anterior, ou nessa aqui, e aí assim a gente consegue fazer modelagem de reconstrução de imagem, melhorar a qualidade de imagem, fazer modelos de dosimetria, como esse aqui também, é um modelinho de pescoço, e aqui seria representando a tireoide nossa também, para fazer alguma modelagem de dosimetria, em especial, porque existem muitos tratamentos em dosimetria, de terapia em medicina com tireoide. Então, aqui alguns resultados também com relação à tireoide, umas imagens mais bonitas e interessantes, que a gente consegue modelar aqui o nosso sistema de detecção. Essas estruturas azuis seriam os nossos cristais cintiladores, então eu consigo desenhar como é que vai ser o meu cristal vai ser todo quebradinho, todo cortadinho como esse aqui, ou todo inteiro como esse aqui agora. Isso vai interferir na qualidade, na formação da imagem, e a gente pode melhorar a qualidade da imagem. Então isso a gente faz, esse tipo de pesquisa. Agora, por exemplo, nós estamos trabalhando para desenvolver um micropatch de tamanhos de detecção diferentes. Na verdade, isso aqui seria variável, então esse detector que está aqui seria o mesmo daqui, tá? 1 minuto. Para fazer imagens de pequenos animais para a parte de pesquisas pré-clínicas, ou seja pesquisas de Covid, pesquisa de radiofármaco, pesquisa de drogas farmacológicas em gerais. Em alguns momentos o pessoal precisa saber onde é que está a droga. Uma forma eu faço uma droga equivalente, porém que tem um material radioativo, ponho o meu animal aqui, nisso aqui, primeiro eu tenho que fazer em animais e depois nos seres humanos. Isso é um desenho de um sistema atual que está em desenvolvimento, não por nós. Isso aqui é a eletrônica que eu comprei, né, e vocês olharem na tela, ela está aqui, a eletrônica de controle aqui em cima, os outros arranjos, tem um monte de coisa ali. Por quê? Porque eu preciso de deixar isso em controle de temperatura. Então, isso aqui é o meu detector, aí vai, acho que aparecer a foto dos cristais, tá vendo os meus cristais, o meu detector que eu tenho, que está aqui nessa caixinha, e aí agora vamos correr para
só finalizar. Esses são os meus principais colaboradores, né? O professor Ramsey, Califórnia, o Daniel Bonifácio, do Rio de Janeiro, o Fábio Navarro, de São Paulo, imagens de um SPECT PET. O que tem mais novo de máquina hoje de PET é essa máquina aqui, que são 2 métodos desenvolvidos pelo Simon Cherry e o Badawi, que foi meu supervisor de pós-doutorado. E essa é o principal meu, que é a minha equipe de trabalho no momento aí de relax. Então, nós temos aqui alunos de graduação, alunos de pós-graduação, né? E as suas companheiras aí, de uma forma geral. Abra perguntas aí, Guilherme. Isso, agora vamos abrir para perguntas, então. Como a gente está com o pessoal do ensino médio, você falou um pouco de radioatividade também, talvez os dois podem contribuir com essa pergunta, mas a gente vê que nos quadrinhos lá, né, a radiação deixou o Hulk ter superpoderes, e tem essa associação da radiação com superpoderes, né? Isso tem algum sentido físico ou é só... O que vocês podem falar disso? Acho que aí fica para mim essa primeira, Renata, é que eu falei de radiação. Essa radiação é ionizante. Quando tem essa radiação que a gente fala ionizante e não ionizante, o que é a radiação que consegue arrancar elétrons da matéria, né? E ionizar, ou seja, eu tiro, lembrando lá que vocês já viram a estrutura química, estudo do átomo equilibrado com os elétrons, se ele tiver um elétron a menos do que ele deveria, ele vai estar ionizado. E essa radiação que é mais danosa é a radiação que tem energia para arrancar elétrons. Ali na história do Hulk, né, seria que ele exatamente foi exposto à radiação e ele ficou super forte. Infelizmente não é assim. Se você for exposto, você vai, de forma muito intensa, você vai ficar super fraco e se for uma radiação muito alta, vai ser difícil até você sobreviver, tá certo? Então a radiação, talvez infelizmente, não nos dá essa força. Certinho. Professora Renata, para a parte da ressonância, qual a etapa do processo que o físico pode trabalhar? Então, ele pode trabalhar na construção, ele pode trabalhar no exame. Comenta um pouco assim dessas atuações aí que a gente tem, às vezes, até nas vendas, né? Isso. Então, na ressonância, a gente... Não é comum, né? Na verdade, não é obrigatório ter um físico médico em um serviço de ressonância magnética, mas é interessante ter, né? Então, o físico, ele entende toda, obviamente, a parte física da formação das imagens, então ele pode, por exemplo, trabalhar em empresas que vão desenvolver novos métodos de imagem para a máquina de ressonância. Então, a gente tem, inclusive, ex-aluno na Philips, na Holanda, por exemplo, trabalhando com isso. Então, desenvolver novas tecnologias e novas... na parte de software mesmo, assim, novos métodos para aquisições diferentes, né, de ressonância, também processamento dessas imagens. Tá? Também no hospital em si, ele pode trabalhar com a parte de controle de qualidade. Então, existem empresas hoje que têm físicos médicos que prestam esse serviço para as clínicas, para os hospitais. Então, realmente são vários testes que tem que ser feito na máquina, ou mensalmente, semanalmente, ou por ano, para garantir que a máquina está funcionando da maneira correta. Tanto para garantir a segurança do paciente, quanto a qualidade das imagens. Então, nesse ponto também, o físico médico pode atuar. E, por fim, também em vendas, né? Então, hoje, é um tipo de máquina que não é todo mundo que vai lá e compra uma máquina de ressonância e gasta milhões. Então, para comprar, ela precisa entender, né? E o físico entendendo, ele pode mostrar quais são as qualidades daquela máquina, às vezes onde ela é melhor do que o do concorrente, né? E depois também no pós-venda, na parte de treinamento, de conseguir colocar as coisas para rodar, né? Que a gente fala. Então, tem várias áreas aí que o físico pode atuar, além da pesquisa, enfim, que aí é uma vasta área aí que a gente pode atuar. Legal. A Renata, então, falou um pouco
já que hoje não é necessária a residência, né, para a parte de ressonância. E queria saber da área de medicina nuclear, professor Éder, como que está quanto à residência, se a gente sabe que na radioterapia é obrigatório, né, pela legislação ter um físico médico, mas como que está, então, essa parte da residência, área clínica para medicina nuclear? Ô Guilherme, obrigado. Eu peguei o finzinho, mas acho que eu entendi, porque a minha Wi-Fi caiu aqui. Eu estou quase num bunker aqui dentro da USP, que é um dos meus laboratórios, mas aí acho que seria sobre a residência, né? Acho que eu vou pegar um pouquinho... acho que os físicos médicos na área de medicina nuclear, eles atuam de forma muito similar ao que a professora Renata falou, na aplicação, no desenvolvimento, né? Até interessante, ela falou desse ex-aluno nosso que está na Holanda. Nós temos aluno nosso também trabalhando na Alemanha, na área de medicina nuclear, e na radioterapia, então acho que nós temos tanto na Europa como nos Estados Unidos, alunos que saíram daqui de Ribeirão e estão trabalhando. Sejam, né, até mesmo em desenvolvimento, aprimoramento e inclusive trabalhando em ambientes clínicos. Aí, com relação à residência, né, que é uma das formas de fazer o que a gente chama que seria o físico médico da medicina nuclear, que está atuando, inclusive, mais dentro da rotina clínica, o que ele vai ser o supervisor de radioproteção no ambiente de medicina nuclear. Aí, para esse físico médico, que até assim, a maior parte dos que estão ali dentro do escopo da Associação Brasileira de Física Médica, como a professora Renata colocou na apresentação dela, a Associação Brasileira de Física Médica, ela é bem ampla da física médica como um todo, mas ela está muito concentrada na radioterapia, radiodiagnóstico e medicina nuclear, porque já existe esses atores, né, da física médica que estão agindo diretamente com as radiações ionizantes. Então, então tem as residências, que o pessoal tem a residência em física médica em radioterapia, tem a residência em diagnóstico e tem a medicina nuclear. Que o físico médico vai ficar 2 anos lá dentro de um serviço clínico, conhecendo as rotinas de controle de qualidade, de controle da manipulação dos radioisótopos, proteção de pessoal, proteção de funcionários, e depois ele vai fazer uma prova da Comissão Nacional de Energia Nuclear para ver se ele consegue o título de supervisor de radioproteção em medicina nuclear, e aí ele vai poder atuar dentro do Brasil, né, em diversas clínicas que precisam desse perfil de supervisor, mas não necessariamente esse supervisor vai ser um físico médico. Certo. Obrigado, professor. Vocês podem, os dois, responder essa. Um pouco sobre esse medo que a gente tem sobre a radiação, né? Como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, algumas explosões nucleares que a gente teve. O quanto que a gente deve sim ter medo? Vocês podem falar um pouco, talvez, vou fazer exame, então eu vou ficar radioativo, né? Vou sair emitindo radiação. Como que é esse medo que a gente tem com radiação e qual que é a verdade de como lidar de uma maneira segura, responsável com a radiação? Posso começar aqui na minha área, né? Que bem, a minha área a gente não tem essa radiação ionizante, né? Mas eu acho que falando num geral, assim, eu li em algum lugar esses dias aí a questão da gente. Eu acho que foi inclusive no do Cefim, no Instagram, alguma coisa de que a gente, para não ter medo, a gente tem que conhecer, né? Então, conhecimento, quanto mais conhecimento, acho que menos medo, né? A gente tem, talvez. Então, acho que é isso. A gente está profissionais, acho como nós, né, assim, da física médica, que entende do que é justamente para fazer, como o professor Éder falou, né, da parte de proteção radiológica. Então, ter essa formação, ter essas especializações para justamente garantir essa proteção radiológica, né, a segurança do paciente. Então, existem, assim, alguns princípios básicos, por exemplo, de não fazer um exame, a não ser que realmente seja necessário. Então, o paciente só tem um benefício para poder fazer aquele exame. Nunca o risco pode ser, né? Tem um risco? Tem, mas o benefício dele tem que ser maior. Então, acho que o físico médico também atua muito nisso, né? De garantir a segurança desses pacientes. Não só dos pacientes, mas
de quem está acompanhando o paciente, de quem está do lado de fora da clínica, ali no corredor do hospital, e de quem está trabalhando, né, com a radiação. Então, acho que o conhecimento e a seriedade, assim, né, de trabalhar com isso, acho que é o que pode diminuir, assim, o medo, né? Enfim. Professora Hélia. Acho que bem colocado pela professora Renata. Eu acho que, assim, uma coisa, eu diria, realmente o conhecer, tem hora que parece a gente conhecer, a gente pode até ficar com mais receios, né? Mas, assim, como conhecer a questão do Covid, então, o negócio é complicado, né? Mas aí a gente tem que tomar as nossas precauções, né? Que acho que é isso que entra quando a gente fala nessa questão que a professora falou, a proteção radiológica é isso. Eu preciso conviver porque aquilo me traz muitos benefícios. Então, o uso da radiação traz muitos benefícios para nós, né? Ela é usada na agricultura, né? Ela é usada na parte animal, ela é usada para o ser humano, ela é usada para energia elétrica e várias outras, né? É usada para guerra também, mas... Então, nós temos que conhecer e saber como lidar. Tudo. É uma coisa que eu diria, assim, se o médico está pedindo, ou o dentista está pedindo o exame a vocês, é que ele precisa de tirar alguma informação. Pode ter exageros? Pode, mas nós temos que assumir do pressuposto que não. Ele pediu porque precisa. Então, se ele pediu, você vai fazer, você vai lá na clínica e vai fazer conforme as proteções e vai acreditar que o pessoal faz. Uma coisa típica assim, dentista hoje, se for fazer um raio-x, vocês que não põem uma proteçãozinha de chumbo, né, no peito e na tireoide, aí talvez você não tinha que usar uma proteção, eu acho que quase não usa isso, não faz isso mais, porque eles são orientados e tal, né, e aí uma coisa que eu diria nisso também bom, se o médico pediu, faça, porque o risco que você está passando por esses exames, ele é baixo. Ele existe, mas ele é baixo. Ele não se justifica se não tiver porquê, se o médico não tem desconfiança de nada, tá? Então, se ele desconfiou, pediu, vai falar, eu tenho uma dor, pode ser uma lesão ali que eu preciso do raio-x, ele vai pedir o raio-x para complementar e se certificar do diagnóstico dele. O que eu diria esse exame, né? Porque aí, às vezes, pode ter alguns casos de você induzir. Aí eu falo assim, eu diria que não peça exame nenhum. Ano passado eu pedi exame ao médico, mas é porque aí eu sofri uma lesão óssea, e aí o cardiologista, todo mês diz assim, eu trabalho com radiação. Eu falo, doutor, por favor, será que não dá para ser uma... Eu até joguei ultrassom, eu sabia que não, né? Mas para não dizer que eu estou querendo passar por cima dele, um ultrassom, uma ressonância, porque aí eu até virei, eu já tinha conversado com ele, olha, eu sou físico médico, trabalho com radiação, e tem essa questão, eu já estou exposto de vez em quando à radiação. Aí ele, tá bom, vou te pedir uma ressonância, né? E a ressonância, no caso, ele não vê a estrutura óssea, né? Mas ele até tirou algumas outras informações, né? E realmente não, mas que ele só queria acompanhar, né? Então ele viu assim, não, realmente nessa etapa o que eu posso fazer, acho que se eu fizer uma ressonância sua, eu consigo ver que era querer ver como é que o ossinho aqui que ficou fora do lugar, como é que ele estava, mas... Então, esse é um caso à parte que eu pedi, eu falei assim, mas eu pedi porque ele me pediu um raio-x. Aí eu falei, doutor, mais um raio-x, eu já mexo com radiação, né? Porque aí é uma questão, até isso um pouco, olha, eu sei, o risco é muito pequeno, mas eu falo, doutor, só não tem uma outra técnica nesse caso. Agora, fora isso, jamais peço ou interfira. Você pediu, está sentindo alguma dor, o médico te pediu um exame, faça. Esse meu exemplo não deve ser seguido, mas é porque eu tirei 5 ou 6 raio-x num período de 5 meses, né? Na verdade, acho que de 3, 4 meses, e ainda mais curto. E aquele era o último exame que ele ia me pedir. Então, não tem grande problema, tá? Vocês não vão sair, vocês vão sair radioativos, mas não tem problema vocês irem embora para casa de vocês, tá? Não tem, e como eu falei, a quantidade de radiação que vocês recebem no exame típico de medicina nuclear é menor do que de raio-x. Então, tranquilo. Certo, então. Bom, queria agradecer então muito a professora Renata, professor Éder, por toda a contribuição. E então vamos dar continuidade com as nossas próximas palestras. E meu agradecimento aqui a vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Parabéns a todos.